A rotina da manhã ela é muito parecida com a rotina da noite. Entretanto, à noite nós temos um tempo menor. De manhã nós temos ficado com as crianças 2h15 e à noite nós ficamos 1h30. Então, por isso há uma adaptação na questão de tempo, mas a rotina continua sendo a mesma. Quando a criança chega, a primeira coisa que ela faz, ela vai brincar. Por que ela brinca no início e por que ela não brinca no final com os brinquedos? Porque a brincadeira ela é intencional. O nosso objetivo não é que a criança brinque para encher o tempo, porque a gente já não tem nada para fazer com elas. Mas, ao contrário, a brincadeira tem a intenção de tornar aquele momento para a criança mais adaptável. Você já viu que tem muitas crianças que têm dificuldade para entrar? Às vezes ela chega, não conhece ninguém, quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai. Quando ela chega e aquele ambiente é propício à brincadeira, ela fica mais interessada em entrar. Então, a gente ajuda ela nesse processo de adaptar esse momento de se sentir mais segura, porque ela vai poder entrar até mesmo com a mãe e com o pai. Então, se uma criança está agarrada na beira da saia da mãe, não quer entrar, convida a mãe para entrar com ela. Entra, mostra para ela como a nossa sala é muito legal. Então, quando o pai e a mãe entram na sala da criança que está com alguma resistência para entrar, a gente quebra um pouquinho aquela barreira de que há uma separação ali quando a criança entra. Então, esse primeiro momento é intencional. Primeiro, para que a criança se sinta segura para ficar no nosso ambiente. Segundo, é para que a gente se relacione com aquela criança. A gente abraça, a criança chega, a gente pergunta como é que foi, a gente fala, estou sentindo a sua falta, quanto tempo você não vem aqui? Então, é um momento de relacionar. É um momento em que a gente também brinca com a criança. Então, a gente tem aquele momento de troca. E quando você está brincando com a criança ali, você está se relacionando. Com a criança de 3 a 5 anos, a forma de relacionar não é bater um papo, cabeça. É brincar. É montar. Enquanto você está montando o quebra-cabeça ou os blocos, ou quando ela traz a comidinha para você e fala assim, fiz sanduíche, e você, que delícia, tia, você aceita suco? Essa é uma forma onde você se relaciona. Ela vê que você se importa com ela, e ela começa a se relacionar com você e se sentir à vontade ali. Então, o primeiro momento nosso é brincadeira. Em seguida, a gente tem uma parte que já é uma parte relacionada ao nosso currículo, que é a social. Quando a gente recebe toda semana o material, tem essa primeira parte aqui, que está escrito aqui, pequeno grupo. A social ela tem o objetivo de proporcionar uma interação divertida. O que é, por exemplo, a social? Ela é uma brincadeira que vai tratar sobre um aspecto do que vai ser ensinado. Tudo o que acontece é intencionalmente planejado. Então, a social, por exemplo, vou usar esse exemplo aqui, que é do mês já de março. A lição dessa semana, que é a primeira semana, é Deus, você vai ver ali do lado. Deus fez você. Nós vamos falar que Deus fez as crianças. O primeiro dia é sobre Deus fez todas as coisas e Deus nos fez. A gente vai estar falando sobre Gênesis 1. A pergunta-chave dessa semana vai ser, desse mês todo, que a pergunta-chave é 1 por mês. Quem lhe fez de modo especial e admirável? Deus me fez de modo especial e admirável. E o versículo-chave, né, o versículo principal que a criança vai memorizar, é eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, a gente vai trabalhar esse conceito todo durante o mês. Mas isso tudo é muita coisa. Como é que eu quebro isso em pequenas partes, trazendo para a realidade da criança? A social, ela já começa ali, olha só, coloque a tinta na paleta, é uma atividade, o que você pode criar e mesa de arte. Então, todo domingo tem uma atividade selecionada. A gente marca lá, manda no WhatsApp. Social, atividade tal. Vamos dizer que a social vai ser da atividade 1, né? E a gente vai fazer nesse momento. Então, as crianças chegaram, elas brincaram, aí depois que elas brincaram, a gente guarda os brinquedos, e aí a gente vai fazer essa brincadeira intencional com as crianças. O que é essa brincadeira intencional? Essa brincadeira ela vai falar alguma coisa sobre aquela história. Então, presta atenção, aqui é sobre criação. Vão criar alguma coisa. Então, está aqui o que você precisa: papel pardo, caixa, bastão de cola, vários materiais de artesanato. Aí vem o que você precisa, sempre está pronto para vocês lá no armário. Tem aqui o que fazer para você saber o que você vai fazer. E aí a parte onde você se prepara com o que dizer. Aí, amigos, fica aqui comigo. O que você vê nessa parede? E aí vai mostrando, as crianças vão criar alguma coisa. Então, a gente está mostrando para as crianças que elas vão criar. A gente está mostrando para ela o que é criar. A gente está ligando, digamos, pontinhos na cabecinha da criança, onde que um conceito, antes da história, porque a gente vai falar que Deus fez, que Deus criou todas as coisas.
Para que ela compreenda o processo de criação, a gente vai estar trabalhando uma atividade pedagógica antes que ajude elas a entenderem. Aí, assim, olhe para todas essas coisas. Ótimo trabalho. Esse mês aprenderemos tudo sobre o artista mais incrível de todos os tempos. Quem será esse grande artista? Então, a gente vai elogiar o trabalho que as crianças fizeram lá. Nossa, vocês foram artistas incríveis. Mas esse mês todinho nós vamos falar sobre esse grande artista. A gente sabe que esse grande artista vai ser apresentado na história bíblica, que é Deus. Mas a gente já começou a ensinar para as crianças que elas são talentosas, que elas constroem coisas importantes, porque elas são feitas à imagem e semelhança de Deus, mas tem alguém que é o artista maior de todos. E aí a gente, então, tem esse primeiro momento. Essa atividade ela é importante por isso. Não negocie esse momento, porque às vezes se deixar muito tempo para brincadeira, passa a hora da social e não dá tempo de fazer a social. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho no tempo. Porque aí a gente deixou as crianças brincarem, mas aí a gente tem que ver, 6h45 a gente já tem que estar fazendo a social. A social é rápida. Em geral, é 5 a 10 minutinhos. E todo domingo tem uma atividade ali que vai introduzir. Semana passada foi muito interessante, eu achei muito legal, que era sobre mansidão. E a parte da manhã, né, que as crianças colocaram um lenço na cabeça, né, um papelzinho, e elas tinham que caminhar com mansidão. Então, elas começaram a entender que mansidão é algo calmo, devagar, que é algo suave. Quando o papel caía, elas percebiam que elas correram muito, elas andaram muito, né? Então, isso ajuda a criança a perceber conceitos que são abstratos e, através da atividade pedagógica, elas se tornam concretos. Então, essa é a importância da gente quebrar o ensino em várias partes. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essa atividade social. Então, a gente precisa prepará-la. Há algumas variações, às vezes, qual que é o ideal dessa atividade da social? A proposta é que a gente faça em pequenos grupos. Por isso que sempre vem material para 3 grupos. Mas devido ao espaço, muitas vezes a gente vai fazer a social junto, igual essa atividade. Foi feita todas as crianças no tapete azul e todas andavam com o papelzinho. Então, assim, isso é uma coisa para se acertar ali no momento, dependendo da atividade, porque algumas exigem um espaço muito grande que só vai ter no tapete azul e aí não dá para fazer separado. Então, a social, ela precisa acontecer e a gente precisa olhar esse horário. Terminou a social, o que a gente vai fazer? Banheiro. Gente, por incrível que pareça, o horário do banheiro ele é muito importante. Por quê? Uma coisa que nós temos que isso é noite e manhã. Eu fico em todas as salas o tempo todo, isso acontece com muita frequência em todos os horários. As crianças, elas gostam muito de sair, de andar, de passear. Nem sempre ir ao banheiro para elas é uma necessidade fisiológica. Às vezes é só uma necessidade social, de poder dar um passeio. Então, para que a gente tenha certeza que ela não está precisando de ir ao banheiro na hora da história, eu preciso levá-la antes. Então, a questão de nós termos um horário específico para o banheiro é para que o momento da história não seja interrompido. Porque, assim, se a gente não levar as crianças no banheiro nesse horário, uma criança vai falar, tia, quero fazer xixi. Preste atenção no que vai acontecer. Um concerto. Eu também, porque eles descobriram, hora de passear, eu quero também. Então, o que a gente precisa? Temos que levar as crianças ao banheiro antes da história. É uma tarefa, às vezes, que exige uma certa assim, flexibilidade nossa, né? Porque tem muita criança. Nós temos tido 45 crianças pela manhã. Levar 45 crianças ao banheiro é uma aventura. E essa aventura precisa ser vivida. Por isso, vocês não podem faltar a sua escala. Porque levar 45 crianças ao banheiro com uma pessoa ou 2 é quase impossível. Então, nós temos tentado fazer uma escala. Nosso alvo não está completo ainda. É uma escala com 6 pessoas pela manhã, no mínimo, e 6 pessoas à noite. Por quê? Nós temos 3, 4 e 5 juntos. Nosso objetivo é ter 2 líderes para 3, 2 líderes para 4 e 2 líderes para 5. Porque aí nós temos pessoas ajudando aquele grupo a processar e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas aí eles vão ao banheiro e bebem água nesse momento. Beleza. Vai demorar um pouquinho ali, acho que é uns 5 a 10 minutos, não tem jeito. Alguns precisam de ajuda, outros só vão para passear, não querem fazer, mas a gente fala, olha, na hora da história não vai sair. Por que é importante esses combinados? Porque os combinados são respeitados pela criança de 3 a 5 anos. O que não é combinado não é entendido. Então, quando eu falo para ela, olha, tem que ir agora, porque depois você só vai poder ir depois da história. Aí, às vezes, ela fala, vou. Eu às vezes, pergunto, não tem nem uma gotinha?
eu falo assim, aí, vamos lá tentar, às vezes tem um pouquinho, porque às vezes a criança não quer ir ali, mas porque ela quer ficar brincando, ou porque ela quer fazer uma outra coisa, então nós precisamos incentivar. Aí a gente dá água para a criança também ali naquele momento, e aí a gente retorna. Quando a gente retorna, amanhã as crianças têm louvor, à noite também. Como à noite a gente tem um número bem menor em todo o Ministério Infantil, tanto de 3 a 5 quanto de 6 a 10, o louvor tem sido junto. Então, o louvor de 3 a 10 anos acontece junto na sala de 6 a 10, à noite. Mas pela manhã não cabe, é impossível, porque a gente tem 100 crianças de um lado, 40 de outro, então não cabe. Então, é feito louvor no tapete azul. Então, uma coisa que a gente já fala é: saiu do banheiro ou saiu lá do louvor de 6 a 10, vamos para o tapete azul. O tapete azul, se você observar, eu quero que você pense na distribuição da sala, ela é intencional, tá bom? Quando a criança tem também espaços diferentes na sala, isso ajuda ela a reconectar o pensamento dela. Quando ela muda de ambiente, mesmo que seja no mesmo local, uma sala, mas nós temos ambientes diferentes naquela sala, isso ajuda com que a criança reconecte o interesse dela. E essa uma criança de 3 a 5, em menos de 5 minutos, ela perde a atenção. A cada 5 minutos eu preciso mudar um estímulo. Porque se eu ficar no mesmo estímulo por muito tempo, se eu ficar parado, igual eu estou aqui, vocês estão me ouvindo porque vocês são ótimos, já passaram de 3 a 5 anos. Mas se fosse criança de 3 a 5 anos, já estava rodando na cadeira, já estava descobrindo a janela. Por quê? Porque ele precisa de novos estímulos. Então, por isso, quando a gente vai para o tapete azul, ali é o momento da história. A nossa história ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o teatro introdutório, que a gente ainda está precisando dar uma melhorada em como nós vamos fazer isso. O que é o teatro introdutório? Ele faz parte do ensino, e a nossa ideia é que pessoas que gostem de teatro, que gostem de fazer encenação, venham fazer parte da equipe do Ministério Infantil para fazer esse teatro introdutório, e que essa pessoa não seja quem vai contar a história. Então, assim, a gente já teve isso por um período, agora a gente está precisando recrutar pessoas que têm habilidades aí teatrais. Ah, mas é um grande teatro? Não. É um momento em que a gente tem uma história cotidiana da vida que as crianças reconhecem, e aí isso vai ajudar as crianças a compreenderem o que vai ser ensinado. Então, o teatro introdutório, ele é uma maneira, é um gancho para a gente pegar a atenção da criança para aquela coisa maior que vai acontecer. Então, vamos dizer que na noite, da gente ter, ou da manhã, um de vocês que está ajudando na equipe gosta de fazer teatro e, por acaso, você não estava sabendo dessa oportunidade. Fala comigo, fala, que quando a gente coloca o grande grupo lá, já tem o teatro introdutório. E aí é legal, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Só eu sei que não é, tá, Letícia? Que você não é do teatro, tudo certo, Lelê? Lelê, we love you. Eu gosto só de pegar no pé. Vamos supor que a Lelê fala, eu quero encenar. Chegou o meu momento, já está ficando vermelha, só de eu falar, né? Eu vou encenar. É, né? Não. É só um exemplo, fica calma. Eu vou mudar o exemplo. Isadora, você gosta? Eu sei. Ela nem vai ficar vermelha, Isadora. Aí a Isadora chega e ela está nessa escala, e no dia que a gente pode combinar isso. Ó, no dia que você tiver, você faz. O dia que a Amanda tiver, você faz o teatro introdutório. Você vai ter que ler aquele pedaço, se preparar, porque tem uma fala específica ali. Mas ela é curta, ela é um parágrafo, é uma coisa fácil. Às vezes você vai vestir alguma coisa, vai entrar ali naquele momento, e a criança, ela vai ter aquela sensação que ela vai entrar naquela brincadeira ali, mesmo ela te conhecendo, mesmo ela sabendo que é a tia Ana Paula, que é a tia Patrícia, ela entra no personagem. Às vezes ela fala assim, você é a tia Raquel, eu sei, né? Porque eles sabem que a gente está ali fazendo um teatro. Mas é muito legal que ele é curto, e esse teatro introdutório tem o objetivo de anunciar, de preparar o que vai ser ensinado também para aquela criança. E isso é muito importante. Termina, essa pessoa, teoricamente, sai da sala para trocar de roupa e entra o contador de história. E ele vai contar a história, e a história é contada... quando você recebe o material lá, você vai perceber que tem as dicas de como contar a história. Então, vamos dizer que você ainda não contou a história, mas você gostaria. E você não tem certeza se você sabe, se aquilo é sua área, se você tem desejo, se é algo que você gosta, quer comunicar, falar. Porque, gente, nós cremos que tem dons diferentes e que nem todo mundo tem que fazer tudo, tá? Então, na nossa equipe, você não tem que estar aqui, todo mundo tem que contar a história, todo mundo tem que cantar, graças a Deus, né? Que nem todo mundo precisa cantar, senão eu estava perdida. Me pusesse para cantar, as crianças iam perguntar, tia, que música é essa? Porque direto alguém me pergunta isso. Quando eu falo assim, né?
Ah, sabe aquela música? Aí eu cantarola a música, a pessoa fala, não. Eu falo, como não? Aí eu falo, Alfredo, canta a música para a pessoa saber de que música eu estou falando. Eu já desisti dessa parte, já aceitei, já tô em paz com Cristo em relação a isso. Mas a ideia é que você sirva como Deus lhe fez para servir. Então, algumas pessoas vão ser do cuidado, do discipulado, outras vão ser do falar, da presença de palco, né, Patrícia, que gosta mesmo de subir no palco lá e sapatear lá. Ah, tô gostando mais, não. Então, a ideia tem lá no nosso script como contar a história. Vem o que você vai falar e tem momentos que fala, olha, fale mais baixo ou fale mais alto. Então lá tem até como você pode. Ou agora pegue aquilo ali e mostre para as crianças, pergunte para as crianças, peça para as crianças fazerem uma cara de bravo, pede para as crianças fazerem. Então quando você se prepara, a história te dá as ferramentas também ali, o script. E esse é o momento. Não pode ser muito longo, tá? Então, a gente precisa pensar aqui, olha só, entre o louvor e tirando o louvor, o teatro introdutório, a gente vai ter aí 5 minutos para o teatro, mais ou menos. É de 5 a 6 minutos, ele é rápido. E a história, você vai ver aí que a gente tem 15 minutos para a história. Não pode passar disso. 15 minutos para 3 a 5 já é muito, tá? Então, 15 minutos é com a oração final já. Por quê? Porque senão você vai estar no meio da história falando assim, fulano, senta! Ou não, porque assim, às vezes nem precisa estar no meio da história, né, gente? Dependendo da criança, começou a história, a gente já está fazendo isso. Mas já é difícil para alguns ficarem sentados por 30 segundos. Imagine por 20 minutos. Então, o que a gente precisa? Que na hora da história, todo mundo que está na sala pense, agora é a hora da história. Você vai sentar no meio das crianças. Não é sentar em cadeira em volta, tá? Você tem que pegar, sentar. E aqueles que são mais agitadinhos, é pegar e sentar ele no seu colo mesmo. Falar, olha lá, quando ele começar, né? Aí você fala, olha lá, e você conecta ele. Você chama aquela criança para, olha o que ela pegou, olha o que ela está falando. Você fala no ouvidinho dele. Então vai ter algumas crianças que você vai precisar ajudar a participar. Não é permitido brincar na hora da história. E uma coisa interessante, existe uma teoria, chama teoria de Banduras, isso é muito legal, que ele, estudando o comportamento das crianças, ele aponta que as crianças, elas aprendem, as menores aprendem com as maiores. Então você vai perceber que quando uma criança de 3 anos chega, ela chega só querendo brincar. Mas quando ela percebe que está todo mundo no tapete azul, você chega para ela e fala, você está vendo? Agora é a hora do tapete azul. Está todo mundo lá no tapete azul. Vamos para o tapete azul? Você começa a ensinar aquela criança. Não é, ela não quer ir, tia. Não, ela não tem não querer ir. Ela pode até não ficar no tapete, mas ela também não pode brincar. Porque não é hora do brinquedo. Então, a gente vai ter crianças que talvez vai precisar estar num outro lugar, depende muito, cada caso é um caso, nós não estamos falando aqui que a gente tem casos especiais e que a criança vai precisar sentar numa cadeira por alguma razão, está tudo certo. Mas ela não vai brincar, porque não é a hora da brincadeira, é a hora da história bíblica. Então, ela talvez vai ouvir a história bíblica em pé, ou ela vai ouvir sentada na cadeira, mas é a hora da história bíblica no tapete azul. Então, a gente começa a ensinar as crianças menores sobre isso. Terminou a história. Então, na história, todos os líderes estão ali sentados para ajudar aquele contador de história que está suando para contar a história ali. Né? Então, está todo mundo ajudando as crianças a se conectarem. Quando a contador de história perguntar, por exemplo, igual aqui, né? Quem lhe fez de modo especial admirável? Não só as crianças vão responder, todo mundo vai responder para ajudar as crianças a entrarem, que agora é hora de responder. Então, nós entramos naquele momento de aprendizado para que a gente também facilite para as crianças isso. Beleza. Terminou a história, essa é uma parte interessante. A gente colocou aqui a Petinha nessa hora, mas e aí isso aqui a gente pode mudar, tá? Eu trouxe isso aqui até para a gente conversar. Porque, às vezes, às 11h15, a gente pôs nessa hora, porque pela manhã, está muito próximo do almoço, a gente dá a peta no final, mas à noite não. Só que aí a gente tem as atividades de pequeno grupo. Na maior parte do tempo, isso aqui não está acontecendo. E aí, se a gente entender realmente não é a hora do lanche, a gente vai subir o pequeno grupo primeiro e o lanche para depois, tá bom? A gente vai conversar nas sugestões que vocês têm para mudança. Isso aqui não é uma coisa fechada. Quando eles vão para o pequeno grupo, essa é uma parte que a gente está precisando dar uma melhorada, tá? Todo mundo que vem para a escala, aqui não tem ajudante. Todos vocês são líderes. Nós temos líderes adultos e nós temos líderes adolescentes.
Então, você tem que vir preparado para liderar suas ovelhinhas. Então, vocês têm que ler o texto bíblico, vocês têm que ler o que a atividade está mandando fazer, porque vem bem claro lá na nossa mensagem quais são as atividades, e são poucas. São 3 atividades de manhã e 3 atividades à noite. Então, você vai pegar, se você não é contador de história daquele dia, você vai abrir só o documento do PG é pequeno grupo, e você vai ler o que é para fazer e vai vir preparado, porque na nossa sala a gente tem um pequeno grupo que acontece no tapete azul, a gente tem um tapete perto do vidro, do quadro, e agora a gente comprou um tapete para ficar debaixo da janela. Então, já tem 3 localidades para os pequenos grupos, que são os tapetinhos. Então, quando chega na hora do pequeno grupo, que são atividades de brincadeiras, nós precisamos dividir, porque é impossível fazer essas atividades com todas as crianças juntas. Porque são atividades que a gente vai perguntar, que ela tem que participar, um de cada vez. Se você pôr todas as 40 juntos, você não consegue fazer. Com um pequeno grupo já é um desafio, porque a gente tem aqueles que não querem, ou aqueles que querem que seja só ele, né? Então a gente tem que estar ali ajudando. Mas então, esse momento, você está na escala, você precisa vir preparado para fazer essa atividade. As pessoas adultas, as outras pessoas, não tem que perguntar assim, você faz essa atividade aqui, aí você falar assim, não, mas eu não li o material. Pém. Não. Gente, isso daqui, você é líder aqui. Não pense porque você é mais nova do que eu, porque é pouca coisa que vocês são, pouca, que vocês não são os líderes dessa sala. Nós queremos que vocês, no futuro, estejam rodando isso aqui sozinhos, porque isso daqui é um momento que vocês estão sendo treinados, participando. E nós precisamos de mais homens também. A gente vê que os homens são as minorias, tem muito menino. Então, vamos chamar os meninos para virem servir também. Mas nós precisamos que todo mundo venha preparado. Então, o pequeno grupo é muito simples, mas ele é para acontecer assim. Tem atividades que acontecem no pequeno grupo que são de mesa. E aí está lá, nós vamos fazer um trabalho manual. E aí na nossa sala tem 3 divisões de mesa, por cor. 3 anos na laranja, 4 anos na amarela e 5 anos na verde. A ideia é que a gente consiga que nessa hora do pequeno grupo, alguma atividade vai ser no tapete, mas tem dia que não vai ter do tapete, vai ser só na mesa. Mas se você está na mesa, ali a gente precisa ter uma pré-divisão, pode ser no início que você chegar. Às vezes você já sabe, por exemplo, toda semana a Ruth já fica com 3 anos, ela já pegou 3 anos para ela. Então, quando divide em pequeno grupo, a Ruth já vai para 3 anos. Talvez você não tenha ainda essa divisão, e a gente pode fazer essa pré-divisão. Porque é importante você saber com quais crianças que você vai dar atenção, porque se você está aqui, aí você grita lá onde a Andréia está e fala assim, Andréia, faz isso não, Andréia. Andréia, e você está bem aqui. Você acha que a Andréia, de 3 a 5 anos, vai olhar para você olhando daqui? Ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo e você vai continuar gritando daqui. Então, o que a gente precisa? Que cada mesa tenha aquelas 2 pessoas focadas naquelas crianças, em ajudar na atividade. Ah, quer dizer que se eu ver pegando fogo lá, não vou fazer nada? Não. Mas se cada dupla tiver na sua cor ali, na sua idade, a gente tem menos chance de estar pegando fogo ali, certo? Então, essa é uma coisa importante. Na hora do pequeno grupo, você focar numa idade. E você trabalhar ali. A Raquel, tem uma coisa que acontece, tem dia que não tem 6, realmente. A maioria dos dias não vai ter 6, até o Senhor responder os nossos clamores e a nossa oração. Então, quando tem 3, é 3, uma em cada um. Ah, hoje a gente tem 4. Aí vai ter aquela que vai dar apoio onde tem mais criança. Qual que tem mais criança? É 3, é 4, é 5, né? E aí a gente vai fazer aquela atividade, rodar aquela atividade ali, mas aí você vai conseguir focar, porque se você focar nas 45, você não consegue desenvolver o trabalho. Se você foca no seu grupo, você vai ter mais efetividade. Então, na nossa rotina vem pequenos grupos, beleza. A gente tem uma coisa que para ajudar as crianças a terem segurança, que eu falo para todas elas quando elas estão ali chorando, que não quer entrar, e o pai me pergunta com aquele olho assim, me ajuda, né? Eu falo, olha, vai ter isso, vai ter desenho, vai ter história, e vai ter massinha. E na hora da massinha, o papai e a mamãe sempre chegam. Então, é por isso que a massinha nunca vai ser antes. Você nunca pode chegar lá e falar, vou pegar a massinha na hora da brincadeira. Porque a massinha é a nossa cartada final, e quando eles se acalmam, aí eles vão para a mesa, então todo mundo está na mesa, aí a gente consegue fazer todo mundo sentar, e a gente consegue criar a rotina daqueles que têm mais ansiedade, de entender, meu pai está chegando, né, tia?
meu pai está quase chegando. E quando a gente tiver uma criança que é muito ansiosa, a gente já avisa para o pai, se você puder sair assim que terminar a palavra, porque a sua criança está esperando você, então isso vai facilitar ainda para essa criança mais ansiosa. Então a massinha é o final. Então eles ficam na massinha ali no final. De manhã a gente tem mais desafios, que é o tempo, certo? Então, como o tempo é muito grande de manhã, então a gente não precisa correr com as atividades, a gente pode ir bem devagar. Já à noite, a gente tem que ser bem assim, porque se o pastor Samuel que pregar, o culto vai acabar mais cedo. E aí tem dia que eu falo, gente, não deu nem tempo da gente fazer. A mesma coisa acontece 6 a 10, né? Às vezes está lá na história, quando chega no pequeno grupo, já acabou o culto. Falei, quem pregou hoje? Não precisa nem perguntar. Foi o pastor Samuel, acabou rápido. Então, mas para a gente não deixar a criança ir sem uma atividade de PG, porque a atividade do PG é assim, ó, a gente ensina a história e a atividade do pequeno grupo, ela é assim, o que essa história tem a ver com a sua vida? Aí é a hora do pequeno grupo. Ela vai fazer uma atividade que ela vai compreender, que ela vai aplicar aquilo que ela aprendeu. Então, essa é a nossa rotina. Eu já passei a rotina meio que falando sobre as atividades. Eu queria só chamar a atenção para esses selinhos que tem aqui, ó. Igual esse selinho aqui, tá ali, ó, um canguruzinho, movimente. As atividades do pequeno grupo, elas são divididas em várias áreas de aprendizagem. Não existe só um tipo de aprendizagem. Não, a criança não aprende só de um jeito. Cada um aqui, do mesmo jeito que uva para um é a uva de Natal, para mim, você sabe qual que era a uva que eu pensei? Uva verde. Quando eu falei, eu pensei em uma, na hora que vocês estavam pensando, então nós temos pessoas pensando diferente. Da mesma forma, nós aprendemos diferente. Então, esse do canguruzinho, essa atividade, quando tem esse selinho, ela está indicando que vai ter movimento nessa atividade. Vai precisar de espaço, é ótimo para crianças hiperativas, para crianças que não conseguem ficar sentadas, para crianças, às vezes, que têm uma necessidade de se movimentar mais do que as outras. A gente vai ter essa outra aqui, que é brinque, que ela identifica que essa atividade vai ter uma brincadeira, que as crianças vão fazer uma atividade brincando. A gente tem essa outra aqui, que é uma explore, então isso indica que as crianças vão estar explorando, vai ser alguma coisa que elas vão descobrir, às vezes vão enfiar a mão numa bacia, tirar coisas, então vai trabalhar essa necessidade que as crianças têm de descobertas, né, de colocar a mão na massa, é uma aprendizagem interativa. Esse aqui tem outro de movimento, geralmente vai ter uma CRI, essa da CRI é que tem um trabalho manual. Todo domingo não tem uma de cada, porque a gente separa, metade a gente faz de manhã e metade a gente faz à noite. Então, isso aqui é só para vocês entenderem. E tem assim, pense, que ajuda a criança, a gente faz uma pergunta e ajuda ela a pensar. O que você acha disso? Né? E às vezes eles vão falar, eles vão mostrar, né? Depende do desenho. Sempre, todos os domingos, vai vir a última, que é a 6, que é a de reflexão, que é o caderno de oração. Esse caderno de oração, ele pode ser feito no pequeno grupo, ou, se você preferir, como eu vejo muitas vezes sendo feito à noite, eles fazem logo após a história, faz os pedidos de oração, para as crianças fazerem, mas esse momento que a gente ore, que a gente pergunta para as crianças, pode ser feito em outro momento, sem ser o do pequeno grupo, a gente pode ver como é que a gente faz, mas eu acho que é importante a gente ter essa ideia de que as crianças orem, que elas peçam. E aí aqui tem uma sequência que, dependendo do que vai ser falado, vai falar, vamos sentar aqui, vamos repetir o versículo e tudo. E tem a parte, todo domingo, a parte do versículo, que mesmo que não seja separado para a sua, vamos supor que a atividade do versículo seja 1, e essa 1 não está na manhã ou não está na noite. Mas o versículo também a gente fala em todos os momentos, né? Então isso aqui é só para esclarecer o que é o currículo. Esse é o material que você recebe. Ele vem prontinho, com tudo o que você precisa, sempre vai estar no armário, separado manhã e noite. Nós temos também escrito lá o que dizer. Então, você tem que ler aquilo. Não precisa decorar, mas você precisa saber o que falar. Então, esse é o nosso material que a gente trabalha todos os domingos. Se você pegou, eu pedi para a Mariana postar, antes a gente postava no início do mês, postava todas as semanas. Mas eu sei que a vida de todo mundo é agitada, e como a gente trabalha com escalas, às vezes se não está naquela semana, você acaba não vendo. Então, assim, toda quarta-feira ela sobe o material e ela sobe até as fotos do que ela separou. Eu pedi para ela deixar bem claro. Se você tiver alguma dúvida, você leu e não entendeu, manda uma mensagem. Fala, Mariana, o que é dessa atividade? Porque aí dá tempo dela poder responder você, dá tempo também da gente mudar se você tiver uma ideia melhor. Então, é muito importante que a gente
trabalhe assim, que você dê uma olhada no material com antecedência. Não no domingo, não quando chegar aqui na sala, porque não dá tempo, gente. Sabe jogos? Eu sou uma pessoa péssima para jogo. Eu sou aquela que eu não gosto de aprender jogo novo, porque eu demoro tanto para aprender. Aí, quando eu aprendo, eu quero jogar só aquele que eu aprendi, porque eu não quero aprender outro, entendeu? Então, esses dias, o Alfredo comprou um que chama Ticket Ride. É muito bacana, não sei quando você jogar, a gente tem que marcar um dia só de games. E ele é muito legal. E eu gostei tanto que quando alguém fala assim, vamos jogar tal jogo, eu falo, não, eu quero só esse, porque eu acabei de aprender esse, e aí foi difícil eu aprender esse. As nossas atividades, elas exigem que você aprenda o que fazer, porque elas são jogos, atividades com as crianças. Ninguém aprende lendo uma vez só, às vezes. Você precisa ler, e às vezes você vai ler 2 vezes. Então, você precisa, apesar que vocês são bem mais rápidos do que eu sei disso, mas, assim, é preciso preparo. E esse preparo não é no domingo, quando você chega aqui, é antes. Então, assim, leia, gasta um tempinho, é pouco, gente, é rápido. Então, assim, lembre-se, você, independente da sua idade, você é líder nessa sala, você tem essa responsabilidade de se preparar, de vir preparado e de estar pronto, porque pode ser que naquele dia aconteça alguma coisa, alguém não pôde vir, e aí você vai estar sozinho naquela sala. Como que você vai dizer assim? Não, eu não sei o que fazer. Né? Então, você tem que estar preparado para aquilo. E eu queria também dar os parabéns, que vocês têm feito um trabalho muito bonito. Tá? Eu sei que é desafiador, tem dia que a gente fica aqui suando, né, pingando e corre, e acontece desafios diferentes, né, cada domingo. Mas eu vejo que vocês estão se esforçando para fazer o seu melhor. A nossa razão de estarmos falando isso aqui não é para dizer que vocês não estão fazendo, que nós não estamos fazendo, mas ao contrário, é para justamente alinhar e justificar, para quando você fizer, você saber o porquê você está fazendo. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu achei interessante, e no que eu lembrei de falar, e a hora que a Jane falou, eu queria falar sobre disciplina. O que é importante? A rotina, como ela falou. Então, a rotina ajuda as crianças a terem disciplina, mas eu preciso também que vocês sejam seguros nessa rotina. Por exemplo, algumas vezes eu já estive na sala e é uma criança, no meio da história, ela fala, eu quero ir no banheiro, e alguém pega essa criança e sai com ela. Isso atrapalha não só a criança que saiu para ir no banheiro, como todas as outras. Então, nós precisamos dizer para aquela criança, assim, agora não é a hora do banheiro, quando terminar a história nós vamos. Mas não pegar aquela criança e sair com ela ali no meio. Não é a hora. Porque nós já fomos ao banheiro. Não vai dar tempo, fisiologicamente, em 15 minutos, dela já está fazendo xixi na calça, entendeu? A não ser que ela tenha um problema, que a mãe já falou, alguém tenha reportado para a gente, aí é outro caso, um caso especial. Mas, de modo normal, se a gente já foi ao banheiro, terminou o banheiro, a gente veio para cá, a gente vai ficar 15 minutos depois, então não tem porquê pegar a criança e sair com a criança. Não, não, não. É ao contrário, é dizer para ela, a gente já foi no banheiro, nós vamos agorinha quando a história acabar. Porque muitas vezes não é a vontade de ir ao banheiro, é a ansiedade. É a vontade de se mover, é a inquietação de estar num lugar só, fazendo uma coisa só. E nós precisamos ter convicção de que a gente não está fazendo nada errado, por isso que a gente já foi ao banheiro, que aquela criança não tem nenhuma necessidade especial. Então, eu vou reforçar a rotina para que haja disciplina. Porque quando você tira uma criança do meio das outras e para levar, ou se você interrompe a sua contação de história, porque alguém fala assim, porque às vezes acontece, está contando a história, a menina levanta a mão, aí não deixa a criança falar no meio da sua história, porque ela vai levantar a mão, não é para participar da sua história, criança de 3 ou 5, é para dizer, tia, eu quero ir no banheiro. E aí ela vai interromper você, vai falar que quer ir no banheiro, e as outras vão falar, e você vai ter que falar, não, 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 agora não. Então, conte a história, fala. E aí, uma das coisas que eu vejo que a gente está falhando, que talvez a gente possa melhorar, é repetir para as crianças isso. Porque acho que a gente não tem falado, a gente sabe, mas a gente às vezes precisa dizer, vai começar a história, falar agora todo mundo no tapete azul, ninguém vai sair para o banheiro, ninguém vai beber água, porque aí às vezes ele não vai levantar a mãozinha lá naquela hora, certo? Vai ser uma coisa mais fácil da gente conseguir controlar. Outra coisa que a gente tem feito com grande esforço e tem melhorado muito é que, como a gente tem as 2 portas, as crianças estavam chegando atrasadas e toda vez, no meio da história, abria-se a porta e entrava uma criança por essa porta. Hoje a gente põe uma placa na hora da contação de história em andamento, não abra a porta. Por quê? Porque a gente tem explicado para os pais, toda vez que chega alguém, eu estou ficando no corredor avisando que o horário, quem vem pela manhã e optar de não vir pelo culto, o culto começa às 11 horas, o pai tem que chegar até 10h40,
porque 10h40 já estamos no louvor, e se ele chegar 11 horas para o culto, a criança já vai estar na palavra, a criança vai ter perdido. Então, nós temos explicado isso. E quando acontece de chegar, que a gente precisa entrar, a gente entra pela outra porta, não pela porta que fica próxima. Então, se você está precisando trazer uma criança, ou uma emergência de sair com a criança, saia pela segunda porta, não pelas portas do lado. Porque quando você abre essa porta, toda a atenção do contador de história foi para a porta. Para ele recuperar aquilo ali, minha filha. Às vezes, já tive experiências assim, você está ali no meio do negócio, aí alguém abre a porta e falava assim, fulana, vem, vamos embora. Já aconteceu, gente. E aí você fala assim, ô Jesus amado, misericórdia. Né? Então, assim, a gente tem tentado ensinar também para os pais algumas coisas importantes, que a rotina também é para os pais. Então, essa porta só se abre, a gente que abre quando a gente já terminou. Durante a história bíblica, essa porta não é para ser aberta. A gente põe uma placa lá assim, enorme, história em andamento. Então, não esqueça de pôr a porta, porque pode ser que eu não estou ali. Principalmente de manhã, isso acontece muito por causa da questão do culto, que a maioria das pessoas vem, às vezes, não vem para a escola dominical e vem para o culto. De noite, a gente não tem muito esse problema, mas de manhã a gente tem muito. Então, não esqueça de pôr a placa e sempre reforçando isso com os pais quando eles chegarem atrasados, explicar por que tem que chegar um pouco mais cedo. A gente tem um papelzinho na recepção com toda essa informação escrita, um folder bem bonitinho, então pode entregar para esse pai. Agora a gente vai falar da saída, que ainda é a rotina. Na despedida, a gente está com um novo desafio agora, que é o desafio do novo sistema, né? Esse novo sistema tá federal aí pra gente, né? Federal mostra que eu sou muito antiga. Qual que é a gíria, meninos? Qual que é a gíria moderna para federal? Alguém me ajuda, né? Eles nem sabem o que é federal. Quando você fala com um trem federal, é tipo assim, sabe? Nó, sabe? Nu, sabe aquela coisa assim? Como é que é, Bia? Me ajuda aí. O que os jovens dizem para isso? Nossa, isso aqui é federal. Tô velho, gente. Tô precisando de gíria nova. Você não sabe a gíria, não estão sabendo a gíria. Federal. É tipo assim, tenso. Federal é tenso, o negócio é difícil, entendeu? Mostrei que sou do tempo de que nem que é do tempo do federal. Beleza, esquece o federal então, gente. O negócio. O novo sistema de check-in agora nosso, ele exige que a gente faça o check-out das crianças de forma digital. Quem tem acesso a esse de forma digital ainda, a ideia é que todo mundo se cadastre futuramente. Mas como a gente está em processo significa que a gente está fazendo um passo de cada vez, a gente ainda não tem feito isso. O que acontece? Quando o pai faz o check-in, antigamente saía para cada criança uma etiqueta. Hoje, quando o pai tem 3 filhos, sai uma etiqueta do pai só e uma para cada um dos seus filhos. Então, o pai não tem como deixar a etiqueta. Nós estamos verificando como que a gente vai resolver esse problema. Se a gente vai pedir para eles fazerem um por um para que saia 3 etiquetas, ou se realmente a gente vai ter pessoas, porque tem sido difícil, eu entendo, eu tenho vindo ajudar todo domingo, fazer o check-out da saída eletrônico e, ao mesmo tempo, entregar às crianças. À noite está sendo um pouco mais fácil, mas de manhã, que as pessoas estão com muita pressa para ir embora, por causa do almoço, tem sido um pouco difícil. Mas olha só, uma coisa que nós precisamos, eu tenho tentado, mas eu queria que todo mundo reforçasse isso, quem ficar ali na porta, é o seguinte, fila, e quem chama as crianças somos nós. Porque tem pai que chega ali na porta e fala assim, Joãozinho! E aí o Joãozinho sai correndo de lá, atropela a gente por aqui, enquanto a gente está despedindo. A gente não sabe se segura o Joãozinho com a perna, se segura o outro com a mão. E fala, meu Deus, de onde foi? Passou alguém, eu não vi. E aí começa o suador, né? Então a gente precisa ajudar os pais a entenderem a rotina. Não é só a gente, tá? Então é assim, quem for ficar na porta, fala, gente, faz a fila para cá, não pega etiqueta de quem não está na fila, porque olha que coisa interessante que acontece. Começa a se formar uma fila nessa direção, aí alguém vê a porta vazia e pensa, nossa, e já vem direto na porta. Aí entrega, eu falo, a fila é essa. Ah, tá, e não sei o quê. Então, às vezes, não é nem por mal, é porque às vezes a pessoa está tão focada no que ela vai fazer que ela não olha ao seu redor que tem uma fila. Então, a gente precisa dizer, olha, você pode entrar na fila? Espera que eu chamo. Se um pai chamar a sua criança, vamos supor que
eu tenho, meu filho está ali, e aí eu chego e falo, ô, Natan, vem. Aí você fala, deixa que eu chamo, por favor, porque aí a gente tem mais controle. Pode endereçar o pai. Olha, com educação, respeito, mas explicar para aquele pai, não deixa que eu chamo as crianças, vem só quem a tia chamar. Explicar com as crianças também. Agora, na hora da saída, todo mundo sentado, quando eu chamar o seu nome que você levanta. Porque tem criança que também é o inverso, né? Às vezes o pai só aparece lá, é aquele pai que chama com olhar. Ele aparece lá e dá aquele olhar para a criança já sai de lá e já vem, e aí naquela hora ali começa a ficar uma coisa que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, e tem que pegar desenho, e tem que pegar atividade, e tem que fazer check-out. Então, nosso objetivo é ajudar os pais a entenderem. Fila, respira fundo quem estiver na porta, e é um de cada vez. Porque isso é para a segurança da criança. E quando o pai entender isso, nós entendermos que a gente está fazendo o check-out, porque a gente quer saber que eu entreguei aquela criança, que quem levou aquela criança era o responsável. Porque, gente, não é para ser chique que a gente tem. A gente é chique, mas não é para ser chique que a gente tem esse sistema, tá bom? Nós somos chiques, mas não por isso, estou brincando, né? É porque, gente, nós vivemos num mundo mal. E a gente está trabalhando num local onde a gente tem centenas de crianças aqui. Se uma pessoa que às vezes não pode pegar aquela criança, mesmo sendo da família, e pega uma criança, nós teremos um problema muito sério. Então a gente tem pais divorciados, que o pai não pode levar a criança, ou a mãe não pode levar, tem coisas de vários aspectos. Para a gente se certificar de que a gente está entregando para quem trouxe a criança, é para isso que nós temos essa questão do check-out, tá? É por questões de segurança.